Oiê, preciosos e preciosos, tão amadinhos do meu coração. Como é que vocês estão? Tudo bem? Começaram bem a semana? Trouxeram com vocês a vibe do domingo? Como nada é por acaso nesse mundo, o domingo é o primeiro dia para que a gente eleve a nossa vibe, recarregue as nossas baterias para seguir semana fora bem. Foco em estar bem, em viver bem, em trabalhar bem, em interagir bem. Não permita que o mundo externo interfira nas suas vibrações. Não permita que o mundo externo influencie o seu humor, a sua relação consigo mesmo, a sua relação com a sua vida. Você está no comando. Quando você diz Deus está no comando, é porque você está no comando. A parte de papai que habita em você, que é a centelha divina, o fôlego de vida, permite a conexão direta com o papai. Se ele está no controle, você também está, assim na terra como no céu. Como é acima, também é embaixo. Entendeu? Aqui deixa eu ver que horas são. 00:36. Eu ia fazer uma preparação psicológica para mim dormir, né? Ou voltar a dormir. Mas papai disse: vai e fala. O que ele tá querendo que eu fale exatamente eu não sei. Vale lembrar que toda vez que eu vou gravar esses vídeos, eu sempre tô dando um salto de fé, né? Ele manda, eu venho. E a pessoa, ela tem que realmente viver o que acredita para fazer isso, né? Se eu não acreditasse no que eu acredito e se eu não vivesse o que eu acredito, como que eu poderia chegar do nada e obedecer uma ordem e vir falar de algo que eu não sei exatamente o que é, né? A relação com o papai é um negócio interessante. Shimada continua resfriada. Hoje eu tive consulta no meu neuro, né? Essas consultas com o meu neuro como é que chama? São consultas de rotina, né? Na verdade, eu só tenho que ir lá para ele saber como é que eu estou, se eu estou tomando a medicação direitinho. Claro, na minha dificuldade de mentir, eu tive que confessar que eu parei 2 das medicações. São 3. Dessa vez ele não me deu uma bronca. Foi super gentil, talvez porque ele saiba que eu estou de luto. Expliquei para ele os meus motivos, né? Ninguém deve fazer isso, tá? Shimada faz porque a Shimada é adepta da experimentação. Shimada é uma pesquisadora do comportamento, da mente, do inconsciente e inclusive de
patologias psicossomáticas, né? Então, tipo, às vezes eu dou uma pausa em determinadas medicações aqui para mim saber se eu tô fazendo a minha parte no tratamento. Medicações para pânico, ansiedade e o outro não sei exatamente porque me respeitaram, mas funciona. Eles são paliativos, né? Eles permitem que nós possamos ter um alívio dos sintomas e buscar em nós o real motivo. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa ansiosa, eu sou ansiosa por quê? Em que situações eu fico ansiosa? E quando foi que isso começou? A autoinvestigação, sabe? Há um limite até onde a medicação pode atuar. Passou desse limite, somos nós. Eu sou muito consciente disso. Então, como eu venho de um longo trabalho de autocura, eu dei as pausas na medicação de novo para ver quem é que está no controle aqui afinal. Sou eu ou é o animal? Se for o animal, tá tudo como sempre foi. Se é a essência, a autocura está acontecendo. Então, sem as medicações, eu vou ter uma melhor tolerância, um maior domínio daquilo que antes me causava sofrimento, né? Eu também confessei para ele que eu já tô cansada de fazer isso. Então, há certos lugares dentro de nós que nós teremos dificuldade de acessar. Nem tudo em nós é possível acessar. Por quê? Tudo está no território do inconsciente. O trabalho de autoinvestigação é muito árduo. Exige muito. Você tem que andar no Vale da Sombra da Morte, um lugar escuro, apalpando, procurando o que você não sabe o que é. Então eu cheguei num ponto assim que eu tô meio cansada de ficar nisso. Para a medicação, se autoanalisa, conclui e volta à medicação. Eu agora vou continuar tomando como eu tenho que tomar, porque eu vi que o meu processo evoluiu bastante. Tanto é que eu tô ouvindo muitas pessoas dizendo que eu mudei muito, né? As pessoas aqui do meu off. É como a ansiedade. Uma que é um traço genético da família Shimada, né? Acho que todos os Shimadas aqui têm algum nível de ansiedade. Então, isso está num lugar muito profundo, difícil de acessar, para tentar anular de vez. Nós também temos que considerar a não casualidade das coisas. Nada é acaso, absolutamente nada. Se não fosse nenhuma das minhas patologias, eu jamais teria me aprofundado tanto nos meus estudos, né? Há pouco fui lá na casa que era da minha irmã e agora é do meu sobrinho e da minha sobrinha, né? Tô orgulhosa do meu sobrinho, ele tá ótimo cuidando da minha sobrinha. Ele é incrível, tá se saindo muito bem. E aí eu fui levar bolinho de chuva para eles, né?
E nós conversamos um pouquinho. Tava contando isso pra ele, dessa minha mania de me fazer o ratinho de laboratório. E falei pra ele que eu cansei. Agora chega. A não casualidade das coisas permite com que muito seja esclarecido e o nosso fardo ele acabe sendo mais leve. Como, por exemplo, eu era muito criança ainda quando eu já comecei a estudar psicologia e psicanálise, e quando eu recebi o diagnóstico de epilepsia, eu comecei a estudar a mente e o comportamento para ver se eu conseguia me desvendar a minha patologia neurológica e encontrar um meio de ou curar ou contornar a doença e poder me adaptar melhor, assim, ter uma qualidade de vida. Porque se nós levarmos muito ao pé da letra a patologia, nós nos tornamos pessoas limitadas, com uma vida muito restrita, né? Por exemplo, Shimada nunca pôde ir numa montanha russa, no bungee jump, pular de paraquedas, nem pensar. Há coisas nessa vida que eu nunca pude fazer e não vou poder fazer. Dirigir, por exemplo, eu não posso tirar a carteira de motorista, né? Pela lei, o epilético não pode. Ou o portador de epilepsia. E tá tudo bem, eu posso andar de bicicleta. Há um leque de possibilidades na vida que se pode viver, e esse leque, ele é tão grande que uma vida é pouco para viver tudo. Então, tudo bem que algumas coisas eu não possa viver, certo? Só que, em certo momento, eu deixei de estudar só por mim. Eu comecei a ver a minha irmã como meu espelho. A minha irmã era meu oposto, totalmente meu oposto, mas um oposto complementar. Tanto é que isso era tão forte que aqui onde a gente mora, todo mundo achava que a gente era gêmea. E essa impressão é tão forte que muitas vezes eu saio na rua, saía, né? Na rua, achavam que eu era ela ou ela era eu. E a gente sempre se perguntava como que as pessoas confundem a gente, né? A gente é tão diferente. Para as pessoas, não, a gente era super igual, né? Mas nós éramos opostos. E graças a esse oposto, eu podia me ver nela. Eu podia ver um lado de mim. Às vezes oscilava. Eu podia ver um outro lado de mim. A partir da minha irmã, eu comecei a estudar por mim, por ela. A minha irmã, ela já tinha traços de algumas patologias que, se evoluíssem, não ia ser bom. Através da análise, da observação da minha irmã, eu pude me curar de muita coisa. E tudo o que a minha irmã esteve sujeita e eu estive sujeita é comum a todos. Todo mundo está sujeito.
a não casualidade das coisas, né? É um dos motivos pelo qual papai nunca me curou. Eu nunca teria começado meus estudos se não fosse isso. Este canal não existiria se não fosse a minha doença. Eu não saberia tudo o que eu falo aqui se não fosse a minha doença. Não é conformismo, né? Não é submissão. Ninguém quer estar doente. É que nada é acaso, tudo tem uma razão de ser, entende? E aí, quando o papai... então, aí depois eu fui na loja do meu filho mais novo, depois da consulta. Que claro, meu segundo filho foi junto, pro neuro não dar uma bronca neles, né? O neuro diz que eu não devo andar sozinha. Então, quando eu vou no médico, principalmente, eu tenho que estar acompanhada. Aí, da consulta, eu fui na loja do meu filho mais novo pra gente almoçar lá. Conversar um pouquinho. E eu buguei. Hoje eu buguei. É estranho que isso tá acontecendo ao mesmo tempo que meu sobrinho. Essa bugada é tipo... Eu fico avoada e eu fico muito mais introspectiva que o normal. O tempo é realmente senhor da razão, né? A forma como eu acredito na vida, na morte, na passagem e tudo mais, como é que eu diria? Ela entra em conflito com a realidade cotidiana, né? Por exemplo, semana passada eu vi uma foto da minha sobrinha mais nova e lembrei de um episódio quando eu e minha irmã conhecemos essa sobrinha, filha do meu irmão mais novo. A sala estava cheia. A primeira pessoa que a minha sobrinha viu foi minha irmã e olhou para ela de um jeito como se a conhecesse. Aquilo foi mágico, foi lindo. E minha irmã se emocionou com isso, porque minha irmã também teve essa sensação, né? E aí, quando eu vi a foto, eu lembrei desse episódio e mandei uma mensagem pro celular da minha irmã. A mensagem foi, mas sinalizava como não recebida. Aí eu me dei conta que, o celular dela tá desligado, né? Numa outra ocasião, eu ia subir lá para ver como é que ela tava. Antes de chegar na escada, eu dei meia volta, porque eu lembrei que ela não tava mais lá. Eu e meu sobrinho, vamos ter por um bom tempo esses lapsos, né? Era uma vida de convivência mesmo. Anos convivendo, muito próximos. Há a rotina, há o apego, há uma série de coisas que criam esses lapsos, assim. A gente está numa adaptação sem a presença dela. Muitas vezes nós iremos dar essas mancadas, né?
agir como se ela estivesse aqui. E ela não tá. E eu desci há pouco, né? Ia dormir pro papai. Essa parte de papai, que é a centelha, foi lá no meu inconsciente, no arquivo mental de memórias e puxou outra memória. O mesmo nível de memória, nossa, eu nem lembrava mais disso. E assim que eu lembrei, papai disse, vai e fala. Vamos tentar? 30 minutos, 20 minutos, Shimada. Tá. Qual que é a memória, Shimada? Eu, por 3 vezes na vida, eu fui internada com pneumonia. A primeira foi com 12 anos. A última eu estava grávida do meu filho mais novo. Foi detectado um efizema. Não passei apenas por essas internações, né? Tive as internações de pneumonia, tive as internações dos partos, tive internações para fazer exames, tive internação por causa de uma lesão na lombar, né? Não é à toa que eu tenho problemas com ambientes hospitalares. Desde criança, eu frequentei muito hospital, né? Não é um lugar agradável para mim. E toda vez que eu estava dentro do hospital, eu quase que começava a fazer aquela oraçãozinha que eu fazia quando eu era criança. Quase porque eu desistia rapidinho, porque eu sabia que eu não ia ser curada, que eu não ia melhorar do jeito que eu queria, que tinha uma razão maior do que a minha vontade para mim estar ali. Nem tudo é só consequência, sabe? Acabou de vir o tema do vídeo. Nem tudo são consequências das nossas escolhas. Mas como assim, estimada? Não é causa e efeito? Pois é. É tipo assim, tudo é consequência das nossas escolhas. Mas a não casualidade de tudo usa o fluxo natural da nossa vida para que nós possamos viver os processos que nos recusamos, seguir o tempo que cada um de nós tem, viver as fases que cada um de nós tem, viver as experiências, situações, adversidades que cada um tem, dentro da não casualidade. Então, eu começava. Conversar com o papai é algo espontâneo, sabe? Tem muito a ver com aquele verso bíblico que diz: medita de dia e de noite, viva em oração, né? Eu o tempo todo tô falando com o papai. Só que quando era nessas situações eu tinha uma certa dificuldade. Eu sou muito honesta comigo mesmo, sabe? Eu tinha receio dele achar que eu falava o que eu falava só para comover o coração dele e ele me tirar daquela situação. Então, ou eu esclarecia o que eu estava falando, ou eu desfalava o que eu estava falando. Entende? Então, nessas vezes no hospital, eu começava a filosofar com o papai.
Eu tô aqui, tô sendo picado o tempo todo. Eu detesto agulha, eu detesto esse monte de remédio. A maioria das pessoas não gosta de comidas de hospital, mas eu gosto. Eu tenho que ficar quieta aqui, eu não posso fazer minhas coisas, eu não posso estar na minha casa, na minha cama. Ai, que saco! Quantas e quantas vezes eu procrastinei para fazer uma caminhada e olha onde eu tô. Quantas e quantas vezes eu deixei de fazer algo que ia me deixar feliz, que ia deixar outra pessoa feliz, que ia acrescentar a minha vida, que ia tornar o meu dia melhor, e eu não fiz. E olha só aonde eu estou. Todas as vezes que eu fui parar no hospital, dentro da não casualidade das coisas, pode ter acontecido para que esse vídeo acontecesse. É tão assustador pensar nisso, quanto é pensar que a morte é inevitável para todos. O fluxo natural de tudo. Sabe o caminho? Aquela frase que Yeshua disse, onde ele não está se referindo a ele, mas a papai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sabe esse caminho? O fluxo natural de tudo. Porque se você parar para pensar, os caminhos pelos quais andamos, né, que são os físicos, que são as ruas, as avenidas, os becos, os atalhos, eles não são os caminhos da vida. O que é o caminho da vida? É um fluxo. Metaforicamente, nós visualizamos nós caminhando e o nosso rastro construindo a trilha, o caminho por onde passamos, né? Mas o que é esse caminho de fato? É como se nós fôssemos um rio em constante fluxo. O teu fardo, ele vai ser muito menor se você levar para consciência a compreensão da não casualidade e do fluxo natural de todas as coisas. Quer um exemplo do fluxo natural? A morte, ela sempre vai precisar de uma desculpa para levar a pessoa no momento que ela tem que ir. Quando uma vida é roubada, o sofrimento parece que triplica, né? Quando uma pessoa se suicida, tem esse conceito de que ela vai direto para o inferno. Há vários conceitos e julgamentos de acordo com o modo como as pessoas morrem, mas no geral, a morte precisa de uma desculpa para levar as pessoas na hora certa. Se eu fosse analisar a minha irmã, que nem eu fiz com meu sobrinho, ela nunca tinha passado mal na vida dela. Ela só foi internada quando ela teve os 2 filhos. Ela nunca foi internada porque foi doente. Ela tinha vigor. Aparentemente, ela tinha força e saúde.
aparentemente porque o emocional dela estava adoecendo ela. Fisicamente, ela estava bem. Só que o emocional chegou num ponto que começou a afetar o físico, entende? É um longo processo. Às vezes uma parte de nós não se cura porque na não casualidade e no fluxo natural de tudo, aquilo vai ser o recurso que a morte vai usar para levar alguém. É um exemplo, tá? Isso não se refere apenas à morte, mas a qualquer evento na nossa vida. Assim como a morte precisa de uma desculpa para levar alguém, a vida precisa de desculpas para nos conduzir por onde temos que passar. Cada um é um rio. Nossos caminhos não são iguais. O fluxo de cada um é único. Para que cada um siga o percurso que tem que percorrer, a vida, papai, irá utilizar a não casualidade das coisas. Tudo que você vivencia, todos os resultados das suas escolhas, tudo que parte de você, para que uma vontade maior se manifeste. Sim, você pode estar concluindo que não existe livre-arbítrio. Estamos aqui de passagem. De passagem. Estamos aqui fluindo. Não era para sermos empurrados, não é para sermos puxados. Éramos para fluir. Nós somos seres feitos para fluir. O que papai quer falar com isso exatamente, eu não sei. O que eu sei é que é para pessoas específicas. Está tocando de novo na tecla da mensagem da semana. Pare com a autossabotagem. Use melhor o seu tempo. Ame-se. Você já começou a fazer isso? Os eventos que ocorrem na tua vida não são desculpas para te limitar. É isso que essa mensagem está dizendo. São recursos para te fazer crescer, para te fazer se movimentar, para fazer você seguir o seu fluxo. Nós não precisamos estar na cama de hospital. Nós não precisamos de um diagnóstico para descobrir o quanto de vida nós temos para viver. Você pode cumprir as suas obrigações como cidadão para a sociedade e a sua estrutura, sem alternar
o seu mundo pessoal, a sua realidade pessoal. O que está fora não pode influenciar o que está dentro. Tem que ser o contrário. Você não nasceu para ser influenciado. Você nasceu para influenciar. Caso contrário, você não estava aqui. Eu repito, e não é porque eu sou grandes coisas, não, tá? Eu não tenho essa presunção, eu também não sou dona da verdade. Mas esse canal aqui é para poucos. É preciso um interesse muito grande por si mesmo, pela própria vida, e sentir um chamado, mesmo que inexplicável, mesmo que sem capacidade de compreender, com a espiritualidade. São os diferentões, os diferentes, os ditos anormais, os incomuns, as coisas loucas deste mundo que vieram para confundir as sábias. Esses não são muitos, são poucos. Você está aqui porque você faz parte dos poucos? E você já desde criança sempre teve a consciência de que você é diferente? Sim, ninguém é igual a ninguém. Só somos iguais como espécie. Fora isso, ninguém é igual a ninguém, cada um é único. Só que desde criança você de alguma forma sabe disso. Isso é um sinal. Esse sinal já quis logo de início facilitar a tua jornada de autoconhecimento, te dizendo, sim, você é diferente, você é único, então seja autêntico, se aceite assim como você é. Ame-se assim como você é. Amor incondicional é isso, né? O amor incondicional não quer mudar quem ama. Aceita assim como é. O amor que você se dá deve ser da mesma forma, né? A maior dificuldade da mensagem da semana é se livrar da autossabotagem mesmo. É um cabo de guerra, né? A insegurança, a baixa estima, as crenças limitantes ficam tentando te puxar para não seguir adiante, dar seus saltos de fé, correr riscos e pelo menos tentar. Simplesmente vai. A baixa estima, a insegurança são meio que ilusões que tentam se mascarar de medo. E nós já aprendemos aqui que o medo, ele não é um inimigo, ele é um alarme interno que pede cautela. Analisa a autossabotagem, a procrastinação, a suposta baixa estima, a insegurança. Porque a insegurança nada mais é do que a não autovalorização e o não autorreconhecimento. A baixa estima é apenas você dando atenção demais para a opinião externa. Quem tem que achar alguma coisa de você é você mesmo. A opinião dos outros não contam.
Porque se você se aceita assim como você não interessa o que os outros pensam, não é? Tem um pessoal aqui que é muito esperto, né? Vocês não comentam, vocês não deixam pergunta, porque tem aquele pensamentozinho, ela vai falar dele. Vocês poderiam facilitar a minha vida, né? Pra mim ser mais direta, assim. Pra não ficar parecendo que eu tô falando aqui aleatoriamente pra qualquer um. Eu não falo pra qualquer um. Vocês não são qualquer um. Vocês não são um acidente, assim como vocês não chegaram aqui por acidente. A não casualidade das coisas. A potencialidade de vocês precisa aparecer, precisa ser manifesta. O que você flui, só você pode trazer para este mundo. Entende isso? Mas ninguém pode fluir o que só você flui. Você gera dentro de você e você manifesta. Só você. É por isso que tem que aprender que a sua vida só você pode viver. O que você gera só você pode manifestar. O mundo está precisando, papai está precisando, pessoas estão precisando. Fica faltando algo nesta construção dos trabalhadores da luz. Quando você não manifesta o que você acha que é pouco, o que você acha que é pequeno, o que você acha que não vai fazer diferença. Para com isso. Não pensa assim, não. Fica parecendo que você foi um erro nesse mundo. Você não é. A não casualidade. Você não é um erro. Para de bancar o castor criando barragens no teu caminho onde você deveria estar fluindo como as correntezas de um rio, sabe? Flua, se manifeste, se mostre, deixa a tua grandeza brilhar, por favor. As adversidades, elas acabam surgindo, é inevitável, né? Estamos no mundo sujeito às coisas do mundo. Mas não tem que ser assim. Não espera estar numa cama de hospital, não espera ficar que nem a Shimada. A Shimada já ficou 3 meses sem andar por causa da lesão na lombar, né? Eu não sentia minhas pernas. Só quando eu não pude andar é que eu parei para me arrepender. Nossa, por que eu tinha tanto medo de andar de bicicleta e não fui andar? Por que eu não fui caminhar mais? Por que eu não usei mais as minhas pernas? Não precisa passar por esse tipo de situação para só então você se dar conta do que é oportunidade, o que tem valor, o que acrescenta. Vocês são seres muito inteligentes. Vocês são a maior obra da criação. E não é papo filosófico que coloca o ser humano no centro do universo, não.
A história é longa e muito antiga. Vocês são importantes mesmo para o papai e vocês não têm ideia do quanto. Ele tem um interesse enorme em vocês e principalmente um anseio para que um dia cada um possa retornar para casa como ele. Vocês precisam parar de reencarnar, sabe? Para parar de reencarnar, você tem que seguir o seu propósito. Vamos falar do propósito. Sabe a tal da dívida kármica? A dívida kármica não é ter que pagar nenhum pecado, nenhum erro, nenhuma falha de outra vida não, tá? Aliás, o que foi no passado e em outras vidas, fica no passado e nas outras vidas. O que vai ser no futuro e após essa vida, fica para o futuro e após essa vida. Você está aqui agora. Você tem que viver esta vida e arcar com as consequências boas ou más desta vida. Então, o que é dívida kármica? A primeira vez que você reencarnou neste mundo, você veio para um propósito. Muito provavelmente, nessa primeira vez, você se distraiu com os encantos deste mundo lindo e com todas as possibilidades que a vida humana permitem. E você não seguiu o seu propósito. Aí chegou o tempo que você desencarnou. E chegou o tempo que você reencarnou. Você deveria continuar de onde parou, mas você nem começou na primeira vida. O começo tem que acontecer em algum momento. Isso é a dívida kármica. A cada vida, você vai seguir de onde você parou, aquilo que você veio fazer neste mundo, para depois poder parar de reencarnar e de voltar para papai. Entendeu agora? Você precisa se lembrar de quem você é. Shimada, como é isso, Shimada? Isso é pessoal. Isso é pessoal, tá? Nós lembramos, pode acreditar, nós lembramos. É que nem, por exemplo, eu fico meio inconformada quando eu vejo esse pessoal vendendo curso de tarô, né? Por quê? A Shimada não fez curso de tarô. Na verdade, a Shimada nem sabe o que tá no livrinho que vem junto com os baralhos de significados. A primeira vez que a Shimada, minha cunhada era bruxa, né? Ela me deu o tarô e falou para mim, lembra. E eu comecei a jogar as cartas na mesa, eu comecei a lembrar. Assim, literalmente. Em outras vidas eu fazia isso. Eu lembrei. É assim mesmo que funciona. É que nem, por exemplo, quando criança você aprendeu a andar de bicicleta. 20 anos depois, sem andar de bicicleta, você volta a andar de bicicleta. Como você faz isso? Você se lembra como que é. O conhecimento que vamos adquirindo a cada vida, principalmente porque há um propósito, ele vem com a gente, nos acompanhando de vida em vida. É assim que a gente lembra que a gente é, entendeu?
E vamos parar, tá bom? De se subestimar, de não reconhecer o próprio potencial. Lógico que se você não reconhecer que você é único, só tem uma versão de você e só você pode fazer o que você faz, fica difícil, né? Se dar o devido reconhecimento, reconhecer o próprio potencial. Mas vocês conseguem. Conseguem. Vai fazer sentido para alguém. Eu vou ficar muito feliz. Até o próximo vídeo. Se cuidem. Amem-se. Beijos na alma.